Oi pessoal, como vocês estão? Voltei aqui, né, para continuar a nossa aula sobre a química da célula. Na nossa primeira aula nós vimos até carboidratos, não é mesmo? E agora eu vou continuar com vocês as principais substâncias orgânicas que a gente encontra dentro da célula. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de apresentar para vocês o livro que eu sigo, certo? Caso vocês tenham capacidade de ir a alguma biblioteca ou encontrem esse livro por aí, tenham acesso a esse livro, é esse aqui, gente, ó. É o Amabis e Marto, Fundamentos da Biologia Moderna. Eu gosto bastante desses autores e eu sigo a nossa montagem de aula através desse livro, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro tópico para a gente discutir são os lipídios. Então, depois de carboidratos, eu falei que um dos principais componentes orgânicos das células são os lipídios. Mas o que são lipídios? Lipídios, basicamente, são substâncias formadas por um álcool, certo? E um ácido graxo. Não se preocupem muito com isso agora, que logo teremos exemplos do que são essas partes orgânicas de cada célula, esses grupamentos orgânicos. E quais são as funções dos lipídios do nosso organismo, né? Porque como vocês podem ver aqui nas ilustrações, eu coloquei óleo, certo? Coloquei aqui o azeite, por exemplo, e são exemplos de lipídios. Então, quais são as funções desse tipo de substância no nosso organismo? Eles têm função energética, então vocês têm que pensar que a gordura estocada no nosso organismo tem função energética, certo? Então a gente reserva aquilo lá para um dia poder usar. Uma função de proteção, então muitos animais, inclusive, têm essa camada de gordura bem espessa para se proteger até mesmo do frio, para conseguir guardar mais a temperatura. Alguns lipídios têm função hormonal, então eles funcionam regulando algumas etapas fisiológicas do nosso corpo. E função estrutural. Tudo bem? Então, quais são as classificações dos lipídios? Os lipídios são classificados em glicerídeos, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Então, eu vou passar por cada um bem devagar, falando os princípios básicos de cada um. Mas o que vocês têm que saber é que, basicamente, essa classificação ela é feita por conta desse grupamento álcool aqui, que é formado do lipídio, certo? Então, o lipídio é um álcool mais um ácido graxo junto, e com esse álcool a gente diferencia cada tipo de lipídio, basicamente. Então vamos lá. A primeira classificação dos lipídios são glicerídeos. O que são glicerídeos? Os glicerídeos são os lipídios formados por um álcool, que no caso vai ser o glicerol. Então essa daqui ó, é a molécula do glicerol, estão vendo? Por que é um álcool? Porque tem uma hidroxila ligada num carbono, certo? E aqui temos então um triálcool, 3 hidroxilas. Mais N ácidos graxos. Então esse N ele pode ser 1, 2 ou 3 ácidos graxos ligados no glicerol. Por quê? Porque isso aqui a gente tem um ácido graxo. Estão vendo que é uma cadeia de carbono bem longa, ó, cadeia de carbono bem longa, com uma função ácida aqui. Isso aqui é um ácido carboxílico, certo? OH, dupla O ligado num carbono. Isso aqui é um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele vai se ligar então a esse grupamento OH aqui, ó. Percebam que vai o OH, o O fica, sai um OH, mais um H. Então, sai uma água quando faz essa ligação, certo? E o glicerol se une a um ácido graxo. Essa união pode ser entre um grupamento, entre dois ou entre três. No exemplo que eu dei para vocês aqui, a gente tem um triglicerídeo. Por quê? Porque nos 3 lugares do glicerol que a gente tinha função álcool, agora a gente tem um ácido graxo. Não necessariamente vai ser assim, pode ser só 2 e aqui continua com OH. Pode ser só 1 e aqui vão continuar com OH, certo? Mas essa é basicamente a cara de um glicerídeo, certo? O mais importante no nosso organismo são os triglicerídeos, que a gente ingere a partir da dieta e usa como função energética. Os ácidos graxos eles são cadeias longas carbônicas com um grupo carboxila. Então é justamente o que eu falei para vocês, uma longa cadeia carbônica, no final um grupo carboxila, esse grupo aqui do ácido carboxílico, certo? Que é o OH dupla O, que a gente escreve dessa forma aqui, ó, COOH.
Ele pode ser saturado. O que é isso, saturado? Ele só tem ligações simples. Ó, esse aqui não tem nenhuma dupla. Então, ele é um ácido graxo saturado. Esse aqui, por sua vez, já tem algumas duplas ligações. Então, a gente fala que esse aqui é um ácido graxo insaturado. Então, se tem dupla ou tripla, insaturado. Se só tem simples, saturado. E o que traz de diferença nisso aqui? Basicamente, a gente pode dizer que os ácidos graxos insaturados, entre uma cadeia e outra cadeia, eles vão ter menos interação, certo? Tanto entre as moléculas. Então, se eu tenho um ácido graxo do lado de um ácido graxo, ou o mesmo ácido graxo entre eles, vão ter menos interações aqui, por conta dessa dupla ligação, que forma um arranjo espacial diferente aqui, certo? Se tem menos interação, significa que essa substância ela vai ter um ponto de fusão menor. Então, quando a substância é muito insaturada, ela fica mais solta, assim, porque existe um espaçamento maior entre as moléculas. Podemos pensar desse jeito. Então, óleos, sempre a temperatura ambiente, são marcados por insaturações, enquanto gorduras que são marcadas por saturações. Então, gordura é formada de ácidos graxos, em maioria saturados, tudo bem? Enquanto óleos, insaturados. Lembrando que gordura ela sempre tem origem animal e óleo sempre tem origem vegetal. Ah, professor, mas minha pele aqui está oleosa. Não, não está oleosa não, sua pele está sebosa, porque você está produzindo gordura, você não está produzindo óleo, certo? A próxima classificação dos lipídios são ceras. Então a cera é formada por um álcool diferente do glicerol. Então aqui no lugarzinho que a gente tinha um glicerol, a gente não vai ter mais, vai ter outro álcool. E por N ácidos graxos. Então ligado nesse álcool diferente, vamos ter ácidos graxos também. Coloquei só aqui alguns exemplos de ceras. Então nós temos a cera de abelha, o cerumen, que é a cera do nosso ouvido, certo? A cerina, que é o revestimento de folhas e frutos. Com certeza vocês já perceberam que a couve, quando você vai lavar, ela tem um jeito diferente, né? A água bate nela e escorre. Por que isso acontece? Porque ela tem essa camada de cerina revestindo essa folhagem. Essa cerina não deixa a água entrar em contato. Por que não deixa? Por que a água escorre assim tão rápido na folha da couve? Porque se a gente for pensar, gordura, óleo ou qualquer outra substância polar, certo? Outro lipídio, não se dissolve em água. Se a gente tem uma camada inteirinha de lipídio cobrindo essa couve, quando a água bater, a água não vai se dissolver ali, a gordura também não vai se dissolver ali, o óleo, a cera no caso. O que vai acontecer com essa água? Vai correr dessa cera que está protegendo a couve. A próxima classificação dos lipídios são os esteroides. Os esteroides são marcados basicamente, gente, por esses 4 anéis aqui, ó, fechados, tá vendo? Essa cadeia carbônica cíclica formada por 4 anéis, certo? Então, você bateu o olho numa molécula e ela tem essa cara aqui bem diferente, meio padronizada, já fica de olho que isso daí, gente, é um esteroide. Então, esse aqui é o colesterol, certo? Os esteroides são basicamente o colesterol ligado a uma cadeia carbônica diferente. Então, percebam que é uma variação do colesterol, essas outras substâncias aqui, ó. Daqui para cá, adicionou uma cadeia aqui e adicionou uma dupla aqui. Daqui para cá, essa cadeia aqui mudou só um pouquinho, estão vendo? Então, os esteroides normalmente são moléculas derivadas do colesterol. O colesterol é o nosso maior exemplo de esteroide. E quais são as funções disso? A gente tem a função do colesterol no nosso organismo, tudo bem? E funções de hormônios sexuais. Hormônios sexuais como estrógeno, testosterona, progesterona, todos são esteroides. Então, todos são lipídios. E aí, a gente vai falar um pouquinho do colesterol, porque o colesterol, com certeza vocês já ouviram falar entre colesterol bom e colesterol ruim. Mas o que seria esse colesterol bom ou colesterol ruim? No nosso organismo, como vocês pensam que a gordura é transportada? Porque, como eu falei para vocês, gorduras são substâncias insolúveis em água.
certo? A água não solubiliza gordura. Se você colocar óleo num copo d'água, o óleo fica para cima, certo? Eles não se misturam, não se dissolvem. Então, como que acontece o transporte de gordura no nosso organismo? Existem lipoproteínas dentro do nosso sangue que são encarregadas de transportar essa gordura, esse óleo, esse colesterol. Como isso acontece? Basicamente, então, a gente tem essa organização aqui, formada por fosfolipídios, que são essas moléculazinhas aqui, com uma cabecinha e umas caudinhas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E proteínas. Percebam que elas formam uma estrutura globular. E no interior, e às vezes até mesmo dentro, formando essa própria estrutura globular, nós temos as moléculas lipídicas. Então temos o colesterol aqui no meio, temos triglicerídeos, tudo bem? Ó, aqui são os triglicerídeos, aqui são moléculas de colesterol sendo representadas, certo? Então, essas lipoproteínas transportam diversos lipídios, incluindo o colesterol no nosso corpo. E aí, a partir disso, a gente tirou a ideia de que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Mas esse colesterol bom e colesterol ruim não significa essa moléculazinha que eu falei para vocês, que é o colesterol. Ele não tá se referindo a isso daqui, o colesterol bom e o colesterol ruim. Por que não está se referindo a isso daqui? Porque isso aqui é basicamente o mesmo em toda a situação. É a mesma molécula de colesterol. Não tem como isso daqui ser boa ou ruim. O colesterol bom ou ruim se refere à lipoproteína, que carrega o colesterol. Então existe a LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, low density lipoprotein, HDL, então lipoproteína de alta densidade, VLDL, que é lipoproteína de baixíssima densidade, e os quilomicrons, que são as principais lipoproteínas no nosso organismo. A função delas, então, é transportar os lipídios pelo nosso corpo. E aí a gente se refere ao LDL como sendo o colesterol ruim e o HDL como sendo o colesterol bom. Por que isso? Basicamente, quando a gente vai lá no nosso intestino, a gente absorve os triglicerídeos da nossa dieta, então as gorduras, os óleos da nossa dieta, o quilomicron capta isso daqui, leva para todos os músculos e tudo mais, e uma hora ele volta para o fígado. Mas no fígado, no nosso fígado, toda hora é produzido também triglicerídeos e colesterol e tudo mais, porque o colesterol é muito importante para a formação da membrana plasmática dentro das células. Então o colesterol ele fica em volta da célula, ajudando na estrutura da célula, tudo bem? E aí o que acontece? O fígado vai e forma esse VLDL. O que é VLDL? Então é lipoproteína de baixíssima densidade. Se ela tem uma baixa densidade, significa que o volume dela é grande. Tudo bem? Ela tem pouca proteína para muito lipídio na formação dela. Aí ela vai e entrega tudo que ela tem que entregar pelo corpo inteiro. Então ela entrega os triglicerídeos, entrega as substâncias que ela está carregando para o corpo inteiro, até ela se transformar em LDL, certo? E aí o LDL, ele tem que voltar uma hora para o fígado, porque senão ele acumula no sangue, oxida e forma camadas de gordura nas nossas artérias, certo? E aí, quem que ajuda isso a não acontecer, a não oxidar? É o HDL. Então o HDL, ele pega essas moléculas de LDL, que tem colesterol, e não deixa elas oxidarem. E, na verdade, ele transporta o colesterol, não essas moléculas de LDL, de volta para o fígado. Tudo bem? Então, basicamente, o que vocês têm que saber é que o LDL ele está funcionando, acumulando colesterol no nosso corpo, mas é claro que ele tem uma função muito importante no nosso organismo, tudo bem? Ele não é de tudo ruim, ele precisa existir. E o HDL é chamado de bom porque ele tira esse colesterol e leva para o fígado. E no fígado, a gente se livra desse colesterol, excretando esse colesterol através da nossa bile, certo? A próxima classificação dos lipídios que eu tenho que passar para vocês são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são sempre, eu já mostrei para vocês eles algumas vezes, certo? Eles fazem parte da membrana plasmática da célula, que é a camada exterior assim da célula que segura a célula na sua estrutura.
E por que eles são tão importantes? Eles são muito importantes porque eles são formados por uma cadeia polar e uma cadeia apolar. Como assim? Eles são formados por um grupo que tem carga, certo? Que possui uma certa quantidade de carga e por conta disso são chamados de polares, e grupos polares se dissolvem em água. Enquanto que eles possuem outro grupo chamado de apolar, que é o oposto do polar, certo? Esse grupo é formado por uma cadeia orgânica cadeia carbônica bem longa, sendo então apolar e não se dissolvendo em água. Se na mesma molécula nós temos um grupo polar e um grupo apolar, essa molécula ela tem uma capacidade muito boa de se associar a diferentes sistemas. Então ela pode tanto se associar a um sistema polar quanto a um sistema apolar. E isso no nosso organismo é de extrema importância, porque então a célula consegue segurar num meio aquoso, num meio de água, num meio polar, substâncias apolares, certo? Então, basicamente, o que vocês têm que saber é que um fosfolipídio é formado por um lipídio aqui, como vocês já tinham visto. Se eu tirar essa parte aqui de cima, a gente sobra um glicídio, certo? Mais um grupamento fosfato. Então, a gente tem um fosfolipídio. Tudo bem? E isso é utilizado também na nossa dupla camada para as membranas plasmáticas da célula. A próxima classificação dos lipídios são os carotenoides. Os carotenoides a gente pode chamar eles de pigmentos, tudo bem? Os pigmentos dos carotenoides eles são de cores vermelha, laranja, amarela. Eles principalmente vêm de plantas e algas, mas existem carotenoides presentes em animais também. Então, crustáceos tem carotenoide no exoesqueleto, a gente vai ver isso mais para frente. E quais são as funções desses carotenoides? Eles têm uma principal função de serem antioxidantes e de participarem da síntese de vitaminas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o beta-caroteno, que com certeza vocês já ouviram falar que a cenoura é rica em beta-caroteno, certo? Por isso que ela tem essa cor laranja. Então, é o carotenoide da cenoura que dá essa cor para ela. E o beta-caroteno, ele participa da síntese da vitamina A, que é uma vitamina de extrema importância no nosso organismo, chamado também de retinol, certo? Então, basicamente, o beta-caroteno é quebrado no meio, formando as vitaminas A, mas isso vocês não precisam saber muito, não. O que dá a cor ao carotenoide? Isso é importante. Estão vendo que a gente tem simples e duplas alternadas aqui nessa cadeia carbônica? Ó. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. É justamente essa alternação entre simples e duplas que vão dar a cor ao carotenoide, tudo bem? Então a gente tem como exemplo aqui o beta-caroteno, mas tem outros carotenoides, como a riboflavina, que ela vai ter cor amarela, temos a astaxantina, certo? Então todos carotenoides. Ácidos nucleicos. Então a gente acabou a parte dos lipídios, vamos agora continuar com os nossos componentes orgânicos. E outro componente orgânico muito, muito, muito importante no nosso corpo, sem ele, sem condições, assim, é o ácido nucleico. Por que o ácido nucleico é tão importante? Gente, o ácido nucleico é basicamente aquele que carrega a nossa informação genética. Então, o ácido nucleico ele vai ser tanto a molécula de DNA quanto a molécula de RNA, certo? Então, se a gente for pensar, o ácido nucleico é sempre uma substância uma cadeia muito grande, certo? Formada basicamente por pequenos nucleotídeos. Então, um nucleotídeo seguido do outro forma um ácido nucleico. Uma grande cadeia de nucleotídeo forma um ácido nucleico. Esse ácido nucleico pode ser um DNA, se ele for formado por uma pentose, que é chamada de desoxirribose, ou ele pode ser um RNA, se essa pentose for uma ribose. Então, os nucleotídeos que eu falei para vocês, que formam ácidos nucleicos, eles são formados por 3 partes nas suas moléculas. 3 grupos. O primeiro grupo é um glicídio, que vai ser uma pentose. Se for DNA, desoxirribose. Se for RNA, ribose. Um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Vamos lá, então. Então, aqui ó, a gente tem uma molécula como exemplo para vocês de DNA. Eu tirei essa imagem do livro do Amabis e Marto, que eu mostrei para vocês no começo da aula.
temos aqui uma molécula de DNA, tudo bem? Essa molécula de DNA é formada por inúmeros nucleotídeos. Percebam aqui, ó, um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um glicídio. Se aqui é o DNA, vai ser a desoxirribose e uma base nitrogenada. Tudo bem? Percebam que o DNA, no caso, ele vai se organizar nessa estrutura helicoidal, onde as bases nitrogenadas de uma fita de DNA vão se ligar às bases nitrogenadas da outra fita de DNA a partir de pontes de hidrogênio. Então, ó, o G vai ligar com o C através de pontes de hidrogênio. O T com A através de pontes de hidrogênio. Dina, se isso aqui fosse um RNA, qual que seria a diferença? Primeiro, que se fosse RNA, muito que certo, a gente não teria uma fita dupla. Então, a gente não teria uma base nitrogenada ligada à outra por ponte de hidrogênio. Por quê? Porque RNA são geralmente formados de fita simples. Existem exceções? Tudo na biologia tem exceção. Mas a gente não precisa entrar nesse assunto. Então, vamos lá. Basicamente, então, se o vestibular perguntar para vocês, o RNA é fita simples, DNA é fita dupla. Tudo bem? E outra diferença é que no DNA, a gente tem a timina, a gente tem esse T aqui como base nitrogenada. E no RNA, a gente tem a uracila. Então, é um U. Então, enquanto no DNA, o A sempre se liga com T, no RNA, o A sempre vai se ligar com U. Então, é uma diferença que vocês vão perceber. Mais para frente, eu vou comentar de novo sobre essas bases nitrogenadas, que é T com A no DNA, A com U no RNA, e vocês vão pegar melhor o jeito. E outra diferença, como eu já falei para vocês, é que aqui a gente tem a desoxirribose. E no RNA, a gente tem só a ribose. Tudo bem? Então, aqui, ó, a diferença da ribose para a desoxirribose é justamente na formação do nucleotídeo. Aqui, nesse caso, a gente sabe que é um nucleotídeo de RNA, porque a gente tem uma ribose. Se fosse um nucleotídeo de DNA, a gente teria uma desoxirribose. A gente teria essa molécula ao invés dessa molécula. Tudo bem? Beleza. Então, aqui no nucleotídeo a gente também tem o ácido fosfórico, esse grupamento fosfato aqui, e uma base nitrogenada. Então, se essa base nitrogenada for de RNA, ela pode ser tanto adenina, o A, pode ser citosina, pode ser guanina ou pode ser uracila, se for RNA. Agora, se for DNA, não pode ser uracila, tem que ser timina. Então, as de DNA são adenina, citosina, guanina, timina. E de RNA, adenina, citosina, guanina, uracila. Certo? Beleza. Agora, saindo dos ácidos nucleicos, temos então as proteínas. E as proteínas são de extrema importância no nosso organismo, como todas as moléculas que eu já falei até agora, basicamente, né? Por que as proteínas são tão importantes? Pra vocês terem noção, quando a gente começou a estudar células assim, nos tempos antigos, a gente achava que os ácidos nucleicos nem tinham tanta importância. Eles até recebiam esse nome simplesmente porque eles estavam no núcleo e tinham um caráter ácido. A gente achava que quem guardava as informações do nosso corpo, as informações que hoje a gente chama de informações genéticas, e a gente sabe que é o DNA que guarda no nosso caso, a gente achava que no caso eram as proteínas, certo? Mas não é bem assim que funciona. Veremos que o DNA guarda informação para a síntese de proteínas, para a gente fabricar as proteínas dentro do nosso corpo, certo? Então, essas substâncias extremamente complexas, como vocês podem ver pela estrutura delas, exibem diferentes funções no nosso organismo. Então, as proteínas têm funções energética, estrutural, elas têm funções de pigmentos. Então, do mesmo jeito que os carotenoides têm função de pigmento, algumas proteínas também exibem essa função, certo? Então, a melanina na nossa pele, elas têm função de transporte, no caso da hemoglobina, que transporta o oxigênio, função hormonal, função imunológica, então os nossos anticorpos têm proteínas, funções enzimáticas. As enzimas são um caso bem específico de proteínas que a gente vai estudar mais.
As enzimas são um caso bem específico, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mais detalhado. Acho que na próxima aula já vou gravar sobre as enzimas. Então, o que vocês têm que saber de proteínas é que elas são uma molécula bem grande, então uma macromolécula, formada por aminoácidos. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o que são esses aminoácidos. Os aminoácidos, eles são essa pequena parte que forma uma proteína. Então, se essa cadeia gigantesca que eu mostrei para vocês é uma proteína, cada moléculazinha dessa aqui vai ser um aminoácido, certo? E o que é um aminoácido? Como o próprio nome o diz, ele vai ser um grupo amino com um grupo ácido, certo? Ligado a uma cadeia, um radical, um grupo R, um radical R, diferente. Então a gente vai ter diferentes aminoácidos, no caso da natureza a gente tem 20 aminoácidos, como alanina, leucina, serina, citosina, vários tipos de aminoácidos que se diferem entre si apenas por esse radical R. Então esse radical R pode ser bem diferente, ele pode ter saturações, ele pode ter insaturações, ele pode ter grupos de carbono cíclicos, ele pode não ter esse tipo de grupo. Então, essas diferenças nos radicais R formam 20 tipos de aminoácidos que a gente encontra na natureza. O que vocês têm que saber de importante é que tem um grupamento amino e um grupamento ácido, certo? Prestem atenção que um grupamento amino, normalmente, vocês vão ver em orgânica, ele é básico, e o ácido carboxílico tem função ácida. Então, só para vocês relacionarem um pouco essa parte de aminoácidos com química orgânica, certo? Não se apeguem a isso. A partir disso, a gente classifica os aminoácidos em naturais, essenciais ou semi-essenciais. Então, se existem 20 aminoácidos na natureza, essa classificação é feita a partir de cada espécie. Então, para a espécie humana, a gente tem 10 aminoácidos naturais. Esses são aqueles que o nosso organismo já produz. Então, naturalmente, dentro do meu metabolismo, eu sintetizo moléculas de aminoácidos. Quanto que o humano produz? 10 moléculas. Os essenciais são aqueles que os humanos, no caso dos humanos, são 9, e são aqueles que a gente tem que obter através da nossa dieta. Onde que eu obtenho aminoácidos essenciais? Comendo, então, alimentos, sejam de origem vegetal, seja de origem animal, certo? E os semi-essenciais, que no caso da espécie humana é apenas um, é aquele que o nosso organismo produz, ele consegue produzir, tem síntese disso no nosso organismo, mas ele produz muito pouco, é insuficiente para a nossa demanda. Tudo bem? Vamos lá. Eu falei para vocês que uma proteína é formada então por vários aminoácidos, um ligadinho no outro. Como acontece essa ligação? Isso é de extrema importância. Essa ligação acontece através de ligações peptídicas, certo? Então, numa ligação peptídica, ela acontece através do grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido. Então, um grupo carboxílico de um aminoácido com um grupo amino de outro aminoácido vão formar essa ligação. Basicamente, ó, esse H aqui sai, esse H aqui sai, e aí, na verdade, sai um OH daqui, desculpem, e sai um H daqui. Se sai um OH daqui e um H daqui, a gente tem uma molécula de água, certo? Aqui é a molécula de água que foi formada. Essa ligação do carbono vai se unir a essa ligação do N. E aí a gente tem essa famosa ligação peptídica aqui. Então essa aqui é de extrema importância. Deem uma boa olhada nessa imagem quando vocês estiverem vendo essa aula, tudo bem? Tentem entender o que aconteceu. Então, esse OH aqui se juntou com esse OH e formou a molécula de água. Aí essa ligação vem e pega essa ligação aqui, certo? Continuando então, as proteínas elas são classificadas de acordo com a estrutura. Como assim? Basicamente a gente vai dando um zoom e classificando essa proteína de acordo com a estrutura. Então a gente tem estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Se eu pego uma proteína na nossa célula, uma proteína livre, ela vai estar nessa estrutura quaternária aqui, ó. Então aqui eu tenho uma associação de mais de uma cadeia de proteína.
Então as proteínas elas se associam dentro da nossa célula e formam estruturas quaternárias. Tudo bem? É isso que a gente chama de estrutura quaternária. Se eu der um zoom nessa estrutura quaternária, sabendo que ela é feita de várias proteínas, eu pego uma delas. Então eu peguei só essa amarelinha aqui, certo? E dei um zoom. Essa estrutura só amarelinha, que faz parte de uma quaternária, a gente chama de estrutura terciária. Se eu der um zoom nessa estrutura terciária, eu percebo que a proteína ela é formada por essa cadeia de aminoácidos aqui, ó. E essa cadeia de aminoácidos, por si, já tem uma certa forma no espaço. Ela tem uma forma no espaço, certo? Eu não estou falando apenas dos aminoácidos. E aí, quando a gente estuda essa forma dessa cadeia de aminoácido, a gente está falando da estrutura secundária. Se eu dou um zoom de novo nessa estrutura secundária, eu estou vendo apenas os aminoácidos que formam ela. Então, a gente está falando da nossa estrutura primária. Então, agora eu fiz da quaternária para a primária, vamos tentar entender da primária para a quaternária. Então, no nosso corpo, as proteínas são formadas de aminoácidos, certo? Então, aqui a gente tem uma proteína formada de vários aminoácidos, ó. Histidina, alanina, valina, leucina, glicina, lisina. Esses aminoácidos, naquela região, acabam interagindo e formando uma certa estrutura no espaço. Quando esses aminoácidos interagem e formam uma estrutura no espaço, a gente chama de estrutura secundária. Quando as estruturas secundárias de uma região interagem com de outra região, essa proteína ela começa a se dobrar de uma certa forma e vai adquirir uma forma no espaço que a gente chama de estrutura terciária. Depois dessa estrutura terciária, é possível que essa proteína ela interaja com outras proteínas de estrutura terciária da região e forme, então, um grupamento de proteínas que a gente chama de estrutura quaternária, certo? Os últimos componentes orgânicos que a gente vai estudar aqui são as vitaminas, e as vitaminas são componentes orgânicos que o nosso corpo necessita em pequena quantidade. Elas basicamente são obtidas através da nossa dieta, então nós temos as vitamina A, que eu falei para vocês, certo? Que ela é derivada do beta-caroteno, tem a vitamina C, rica nas frutas cítricas, como laranja, limão, tem a vitamina K, que a gente encontra em verduras de folhas escuras, vitamina D, vitamina do complexo B, então tem B12, B9, B6, B1, enfim, várias vitaminas. A maioria atua como fatores auxiliares de reações enzimáticas. Então, como eu disse para vocês, mais para frente a gente vai estudar as enzimas mais especificamente, mas o que vocês têm que saber das vitaminas, eu vou deixar num arquivo aqui associado na descrição do vídeo, um link do Drive com uma tabela em que é muito importante vocês saberem quais são as fontes das vitaminas e o que essa vitamina causa se a gente não tiver. Se a gente tiver falta de vitamina A, causa uma coisa que a gente chama de cegueira noturna. Então as pessoas com falta de vitamina A não enxergam de noite, porque essa vitamina A, também chamada de retinol, tem uma importante função na nossa visão, tudo bem? Então eu vou deixar aqui essa tabelinha para vocês darem uma olhada, tentarem associar bastante as funções, as faltas dessas vitaminas, o que acontece. Basicamente, as vitaminas do complexo B, elas atuam como fatores auxiliares de reações enzimáticas, tudo bem? Mas as vitaminas têm N funções no nosso corpo, são bem importantes também. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar no comentário do vídeo. Eu sei que a aula é um pouco longa, um pouco extensa. Enfim, até a próxima aula. A gente se vê daqui um tempinho, porque a semana que vem quem vai dar aula é a professora Flávia, tudo bem? Ela é nova aqui na Biologia, no cursinho Antonita de Barros. Ela vai iniciar com vocês, acho que a parte de reinos, ela vai dar botânica para vocês nesse começo. Depois é a Mi, certo? De Biologia, vai dar uma aula para vocês. E voltando, então, sou eu. A gente já acabou aqui a química da célula. Na próxima aula a gente já entra mais nas grandes estruturas dentro da célula, certo? Então a gente vai estudar as organelas. Bons estudos para vocês e até a próxima.